No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre um fator que pode ser primordial para você conseguir o seu estágio foda ou então virar um estagiário sênior. E nesse podcast a gente vai te ajudar a conseguir um estágio foda e performar em alta para se tornar um estagiário sênior. Pronto para o próximo passo, que é a tão sonhada efetivação. O que vai te tornar um estagiário sênior é você focar em desenvolvimento pessoal, o famoso autodesenvolvimento. E aqui eu trouxe uma pesquisa da Cato que ajuda a gente a entender um pouco isso. Se liga, coordenadores que têm pós-graduação podem aumentar em até 50% o seu salário. Óbvio que aqui a gente não está falando de coordenadores e nem de se desenvolver com pós-graduação, mas isso daqui é uma pesquisa que mostra que você investir em você mesmo, no seu crescimento, no seu aprendizado, te ajuda a ganhar mais dinheiro e dar acesso a oportunidades melhores. E se a gente olha para o mercado de trabalho de antigamente, porque quando a gente falava de estágio, não tinha tanta coisa ali nos requisitos, você não precisava saber de tanta coisa. Basicamente, você precisava querer um estágio. Mas se a gente olha para antigamente, a gente não tinha tanta informação disponível. Então, era muito sacanagem você cobrar. Por isso que quem tinha já uma faculdade mais top já praticamente tinha um estágio garantido. Mas hoje a gente tem tanta informação. Se quiser procurar sobre qualquer coisa, inclusive tá na Netflix aí a Febre, que é o Gambito da Rainha, a nova série. Camilinha tá viciada nessa série, não para de assistir. É muito foda. E o Ricardo não assistiu, ele fica aí ainda, de recalque. Ela me traiu, era pra gente assistir junto na hora do almoço e tal, ela assistiu sozinha. E, antigamente a gente não tinha tanta informação. Hoje a gente tem. Falando da série, que é uma série sobre xadrez, se liga só. A venda de xadrez lá nos Estados Unidos cresceu 600% depois da série. Caralho! É surreal, né? E por quê, né? Eu tava lendo esse dado que é da NPD Group e eles falam, além de crescer o jogo em si, o tabuleiro, as peças, também cresceu a venda de livros e aulas sobre xadrez. Porque a galera, curti muito sobre xadrez, vou pesquisar, vou tentar me desenvolver, vou tentar melhorar, vou tentar aprender. Então hoje é muito fácil ter qualquer tipo de informação, desde livro de xadrez até design thinking, que é um negócio que a gente vai falar aqui. Então hoje as empresas estão precisando de conhecimento e estão precisando de pessoas que entendam que não adianta você pegar o conhecimento da faculdade e aplicar no trabalho. Porque aquilo, o que você aprende na faculdade, desculpa, mas tá velho. Já acabou, que você aprendeu no primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje já tá muito doido o mercado, né? Já mudou completamente. Então você focar em desenvolver, em se autodesenvolver, agrega muito para a empresa. E é isso que elas estão procurando em jovens universitários. E no podcast de hoje a gente separou 3 pontos aqui do porquê você precisa focar no seu autodesenvolvimento, independente da sua fase. Você ainda nem tem estágio ou se você já está estagiando. O primeiro motivo aqui é aumentar a sua capacidade de gerar resultados. Cara, isso daqui foi um dos fatores que eu sinto que mais me ajudou na minha carreira. Quando eu tava no comecinho da faculdade, eu tava vendo um monte de coisa e foi justamente a época que eu comecei a ler livro, ouvir podcast e tal. E eu fui apresentada uma palavrinha que eu não conhecia, que era o termo design thinking. E eu achava aquilo meio curioso, várias pessoas do mercado falando, e na faculdade eu não tava vendo nada sobre aquilo. E eu peguei e comecei a pesquisar, e aí nisso eu achei um curso muito foda sobre isso. E era um curso de um dos caras que trouxe essa metodologia, essa abordagem pro Brasil e tal. E eu falei, preciso fazer esse curso, né? Só que era mó bica, não tinha grana e tal. Pedi ajuda da minha mãe, convenci ela, negociei ali com a minha mãe. E ela topou investir em mim pra fazer esse curso. E, por que você, foi atrás da sua mãe pra negociar? Por que você colocou na sua cabeça que tinha que ser aquele curso? O que passou na sua cabeça na época? Acho que foi mais feeling do que qualquer outra coisa, assim. Óbvio, eu tinha pesquisado e visto que esse assunto estava muito em alta no mercado, então eu via bastante gente no LinkedIn falando sobre isso, vários podcasts que eu via, vários livros falavam sobre isso. Falei, preciso entender um pouquinho mais desse negócio, sabe? E na faculdade eu não tava vendo sobre esse assunto. Eu falei, acho que aí tem uma coisa boa, pode agregar de alguma forma. E eu comecei a pesquisar e ver que de fato seria um negócio interessante. Então eu fui, consegui, comecei a fazer o curso e, nossa, puta animal, Era uma galera muito foda fazendo. Tinha 18, 19 anos,
virjaço, né? E a galera que tava lá, meu, tinha gerente do Twitter, trainee da Mercedes, dono de empresa, só uma galera foda. Então eu já tive a oportunidade de ter networking com essa galera, então já tava desenvolvendo ali a minha rede de contatos, habilidades, porque a gente tinha que apresentar, negociar, trabalhar em equipe, então eu me desenvolvi muito. Mas o que mais me ajudou foi de fato quando eu comecei o meu estágio e aí tinha um problema que a área toda eu tava passando e, meu, esse curso me ajudou muito com o embasamento de entender como que a gente podia resolver aquele problema. E foi justamente o que eu fiz. Eu peguei e apresentei uma solução com base naquilo pro problema que a gente estava passando e, nossa, foi animal. Apresentei pro gerente, coordenadores e tal. E isso me deu muita visibilidade e conseguiu me trazer uma alavanca de resultados, né? Eu sinto que se eu não tivesse estudado isso, me aprofundado nisso, eu não teria tido conhecimento para trazer aquela solução. Então aqui já entra o primeiro motivo. Você se desenvolver aumenta muito, absurdamente, a sua capacidade de gerar resultados. Com isso a gente diminuiu o tempo de abertura de conta em 70%, sabe? Tipo, é surreal o quanto que isso pode te alavancar e te trazer ganhos. E uma sacada muito legal que eu achei que você teve na época é que, tipo, você não foi atrás do conhecimento que todos os estagiários estavam procurando. Que na época era o quê? Excel. Normalmente entra ali no estágio, percebe que precisa de Excel e fala, vou fazer um curso avançado. Você não, falou, a gente tá com esse problema aqui na área que eu trabalho e ninguém sabe resolver. Ou tá todo mundo, ok, a gente tem um problema, mas dá pra viver e continua. Você não, você falou, deixa eu ver o que tem no mercado, deixa eu ver o que a galera tá falando de outras empresas e eu vou lá, quero ser igual essas pessoas, esses gerentes, trainees, e eu vou aplicar isso aqui e colocar resultado, né? Fazer gerar resultado. Na época, eu achei uma puta sacada que você teve. Sim, total. E, cara, essa foi a primeira vez que eu fiz isso na minha carreira, foi até antes de eu começar o estágio, mas esse movimento que você falou é super importante, assim. Em outras oportunidades em que eu já estava estagiando, já estava trabalhando como analista, eu via problemas que a área estava passando, problemas meu mesmo, para, por exemplo, apresentar, negociar, fazer qualquer coisa. E eu falava, só ficar batendo a cara aqui talvez não seja a solução. Talvez eu precise buscar uma nova forma de fazer isso, buscar uma nova fonte de conhecimento para resolver isso. Então, em vários momentos, sempre que eu precisava, sentir alguma necessidade, eu buscava um curso, buscava alguma palestra, algum processo, alguma coisa que pudesse me ajudar a passar por aquilo. E aqui já puxando para o segundo ponto, para o segundo motivo, porque é importante você focar no seu autodesenvolvimento, puxando aqui da sua história, eu tenho certeza que você virou o menino criativo, o menino das soluções, o menino do design thinking ali do negócio. Isso trouxe o quê? Valor para sua marca pessoal, que é esse o próximo assunto que a gente vai falar. Você focando no seu autodesenvolvimento, procurar novas formas de fazer determinadas coisas, procurar novos conhecimentos, novas fontes de informações, isso vai agregar muito para sua marca pessoal, né? E aqui a gente tem um caso sobre agregar valor à sua marca pessoal. E essa história é minha. No caso aqui, quando eu trabalhava na BASF, eu trabalhava, enfim, meu dia a dia normal, trabalhava só com a galera ali da minha área, do Brasil. E surgiu um momento que a minha gestora saiu do trabalho, mudou de empresa e a gente estava começando a ter trabalhos cada vez mais fortes na América Latina. Então, países como Argentina, Colômbia, México. E foi bem na transição dela. Só que não tinha ninguém abaixo dela. O time era eu e ela, basicamente. Óbvio, tinha um gerente e tal. E eu me peguei no momento que eu precisava lidar com a galera da América Latina. E eu tive espanhol durante minha infância toda e tal. Só que, é aquilo. Você pode entender a técnica de uma coisa, mas se você não coloca em prática, se você não tem a constância, a frequência do negócio, você não é bom naquilo. Você só conhece, só tem conhecimento. E era o meu caso na época. Entendia tudo e tal, mas não conseguia falar, porque eu não lembrava nada. E eu tinha duas alternativas aqui. Bom, falar inglês com a galera, me virar em inglês, ou falar o famoso portunhol. Ia passar vergonha? Ia, né? Ia ser zoado e tal, mas a galera acho que ia entender. Mas o meu foco ali, aquele meu estágio, aquele meu momento, era super estratégico. Era o quê? Minha gestora tava saindo, eu era a única estagiária ali daquele determinado projeto. Responsa, hein? Responsa pra caralho. Então, eu tava pensando naquilo de forma super estratégica. Eu falei, posso falar inglês com a galera ou posso me desenvolver?
posso focar em quê? Em começar a pagar aulas particulares para eu aprender inglês e mandar bem naquela vaga, a ponto da galera falar, essa menina aí já fala fluente a nossa língua, já consegue lidar com a gente. Pô, tá ótimo aqui. E eu pensei, se a galera de lá começar a me elogiar aqui, ou a galera daqui ver que eu tô me virando super bem, conseguindo apresentar, falei, cara, isso vai ser o meu passo para efetivação. E os outros projetos ali daquela área, né, que eu trabalhava, outras pessoas também começaram a lidar mais com a América Latina. E aconteceu que outras situações, outros estagiários também precisavam lidar com esses projetos fora do país, mas não tinham a língua. E os outros estagiários falaram, não, muito caro fazer aula de espanhol, deixa quieto, vou me virar aqui no português, eu vou escrever em e-mail com o Google Tradutor, nas reuniões eu peço pro meu gestor falar alguma coisa, eu me viro. E eu ficava olhando aquilo e pensava, não acho que eles estão pensando de forma estratégica. Para mim, aquilo é um pensamento momentâneo. Eu já estava com pensamento a longo prazo. E pensamento a longo prazo se torna tudo o que você gasta na sua vida como investimento. Que investimento é nada mais você pensar, ver as coisas a longo prazo, de forma que lá na frente você vai ter retorno naquilo que você investiu, naquilo que você gastou. E esses estagiários estavam com uma cabeça do presente, a cabeça de custo. Tirei do meu bolso, não é mais meu, acabou. Só que não, né? E aquela famosa frase que você adora falar. Se você acha caro investir em desenvolvimento, é porque você não sabe o preço da ignorância. Então, nessa minha carreira, nesse meu desafio que eu tinha de aprender espanhol, eu ficava aprendendo espanhol 2 vezes por semana, fazendo aula particular. E, eu tive resultados tão positivos. Eu literalmente era elogiada pelos outros países. Meu gerente via eu me desenvolvendo, eu conseguindo sair da estaca zero de falar um portunhol muito feio para falar espanhol ali, falar os termos de negócio. E para mim foi uma coisa que me marcou muito, né? De tudo bem você tá no momento que você tá agora. O presente tá ok, o passado você não muda. Mas entendendo o seu presente, você consegue guiar, desenhar o seu futuro, né? Onde você quer chegar. Então, eu acho que é muito importante você ter uma visão de longo prazo para tudo. Falando da sua forma financeira, falando da sua carreira, porque a partir disso você consegue entender o que eu preciso me desenvolver. Será que é comunicação de outra língua? Será que é algum curso que você viu na época, né? Eu acho muito importante, poucas pessoas lidam com estágio com esse olhar. E, cara, acho que essa frase que você trouxe, né? De se você acha caro investir em conhecimento é porque você não sabe o preço da ignorância. Acho que essa frase é tudo, assim. E uma coisa que me marcou muito foi justamente uma situação em que eu negligenciei, assumo aqui que eu negligenciei aprender inglês minha vida inteira. E quando a gente fala de ser caro, a gente não tá falando só do valor monetário também, porque é o tempo que você despende, é a coisa que você tá abrindo mão em detrimento daquilo, né? Então, por exemplo, eu abri mão de estudar inglês pra assistir Netflix, pra fazer outras coisas que pra mim eram... Oh, no, man! que pra mim eram mais convenientes. E naquele momento, pra mim era caro aprender inglês. Não era necessariamente o caro financeiro, mas era caro de que eu ia ter que abrir mão de outra coisa, ou até mesmo de estudar outras coisas que eu queria estudar. Então, negligenciei isso por muito tempo, e aí teve um dia que eu paguei o preço no meu estágio. Eu já não estava nem estagiando, eu já era analista, e eu estava tocando um projeto de criar uma nova plataforma e tal, e a gente tinha 2 opções, né? Ou a gente faz isso aqui dentro de casa, a empresa mesmo faz, ou a gente procura um fornecedor terceiro, uma empresa de fora. E a gente foi ver as duas possibilidades e foi negociar com uma empresa de fora. E aí meu cu já começou a tremer um pouco, né? A gente começou ali pelo Brasil e tal, então, negociando com as empresas, levando reunião, apresentando o projeto, apresentando pros meus gerentes e tal. Só que a gente foi ver um fornecedor externo, um fornecedor na gringa, era uma puta startup gigante de desenvolvimento de software e tal, e a reunião foi toda em inglês. Só que, era um projeto que eu tava tocando. Nossa. E aí, a reunião, como era a negociação e tal, o meu gerente e a minha coordenadora participavam e um analista sênior de outra área. E, cara, eu fiquei boiando a reunião inteira. A empresa apresentando a solução dela e eu entendia ali o básico, mas era muita coisa técnica e tal, era um inglês avançado, de fato. E eu não tava entendendo porra nenhuma. E quando eu saí daquela reunião, minha coordenadora, e aí, o que você achou, Ri?
Achei que foi diferente. Veja bem, eu não gostei não, achei ruim. Não, mas tipo, eu fiquei nessa, sabe? Eu falei, meu, o que você achou? Eu falei, Mari, não entendi muita coisa e tal, vou conversar com o Claudinho, que era o outro analista, pra entender melhor e depois eu te falo. Mas naquele momento foi foda pra mim. Bateu, né? Bateu, tipo, foi, porra, se eu tivesse focado nisso, investido nisso, eu não estaria pagando esse preço caro agora. Então é por isso que vale muito a pena você investir, porque de fato é um investimento que você faz em você. E até a gente participou de um evento esse final de semana que trouxe um insight pra mim que foi animal, né? Só pra você ter ideia que tá ouvindo aí. Esse evento foram 3 dias, começava 9h30 da manhã, acabava 9h30 da noite. Às vezes até mais tarde, às vezes começava até mais cedo. Então foram pelo menos 12 a 14 horas de evento por dia, sexta, sábado e domingo. E, meu, uma das coisas que o palestrante do evento falou foi o seguinte. Ele trouxe o conceito de conveniência versus comprometimento, né? Às vezes é muito mais fácil a gente fazer uma coisa que é conveniente. O que é conveniente, né? Você pensa em uma loja de conveniência de um posto. Meu, conveniente é um negócio que você vai lá, estaciona, facinho, você comprou um Cheetos, comprou um salgadinho, comprou alguma coisa. Puta, é muito mais conveniente você ir na lojinha do posto do que você ir até um mercado, pegar fila, andar o mercado inteiro pra comprar um salgadinho. Isso é conveniência. E é muito mais conveniente você assistir Netflix, é muito mais conveniente você gastar seu dinheiro com rolê, com não sei o quê. Mas, meu, qual que é o seu comprometimento? Você tá comprometido com a sua carreira, com o seu crescimento pessoal, com o seu crescimento profissional? Ou você tá comprometido com essas outras coisas? Aqui é muito questão de prioridade. Você setar quais são suas prioridades. Meu, se você fala, minha prioridade é conseguir um estágio, minha prioridade é conseguir minha efetivação. Prioridade é nada mais, nada menos que um projeto com maior relevância que você vai focar todos os seus recursos, que é financeiro, recurso de tempo, recurso de foco. Você vai despender tudo isso naquele projeto. Então já fica aí a reflexão. Você tá fazendo as coisas que são convenientes pra você ou as coisas que vão te levar no longo prazo? Porque beleza, agora tá legal, agora você tá se divertindo, mas em algum momento a falta desse investimento em você mesmo pode custar muito caro. Mas vamos aqui pro terceiro pilar, que é reduzir a curva de aprendizado ou acelerar os resultados. Que porra é essa, Camila? Eu achei difícil. Confesso que achei esse ponto difícil. Então vamos lá explicar, né? Meu, se você quer aprender alguma coisa, não tem uma única forma. Então, por exemplo, a gente tem o nosso curso, Como Conseguir um Estágio Foda. Meu, a gente não fez o nosso curso pra conseguir um estágio. Só que a gente testou pra caramba, aprendeu pra caramba, buscou vários conhecimentos e, tipo assim, a gente lia um livro inteiro pra aproveitar uma coisa que a gente viu na página 138, por exemplo. Leu outro livro pra aproveitar um capítulo. Ou fez um curso inteiro pra pegar um insight que ajudava a gente numa entrevista, numa negociação, numa dinâmica e tal. Então, óbvio, tem vários caminhos. Só que você tem o caminho mais longo e o caminho mais curto. E nem sempre você tem tempo, você tem dinheiro, você tem energia pra fazer isso. Às vezes você quer um estágio, você tem, mais 1 ano até você se formar. Meu, você tem tempo pra gastar lá, pra quebrar a cara, pra tentar processo e não conseguir? Ou não? Então, às vezes entra isso, né? De você reduzir a curva de aprendizado ou acelerar aquele resultado. Então, você pode ir buscar um estágio, passar 2 anos tentando e não conseguir, ou você pode também conseguir no primeiro mês que você tentar. Mas, se você tem alguma coisa que te guia, que já te mostra o caminho, que já te fala, olha, é isso, 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 você precisa fazer isso, isso, isso. Você acelera muito o seu resultado, você reduz muito a sua curva de aprendizado. E é aquilo, você vai ter a conveniência, que é o passo a passo. Você só precisa do comprometimento, que é, quero diminuir minha curva de aprendizado, quero tornar essa minha prioridade um resultado de fato. E, acho que aí você pegou num gancho que é o mais importante. De fato, quando a gente vê esse motivo, né, para você se desenvolver, que é o de reduzir a curva de aprendizado, você tá caminhando pelo lado da conveniência. Uhum. É um caminho mais fácil para você aprender aquilo e ok. Só que você não pode se apoiar só na conveniência e esquecer do comprometimento, que é o que acontece no nosso curso. A gente tem o curso, lá tem absolutamente tudo que você precisa para conseguir passar no processo seletivo. Então tem todas as informações, todas as dicas, todos os pulos do gato, exemplo, case, tem tudo. Mas, se você não tiver comprometido, isso não vai te ajudar em nada. Por isso que tem aluno que faz e passa, tem aluno que faz e não passa. É simples, é uma multiplicação dos dois. O seu comprometimento importa muito no seu resultado. Isso a gente pega exemplo pra tudo. Você fez aula de inglês.
por Sim. muito tempo. Cara, você tinha ali a conveniência de ter aula de inglês, ter todo o beabá, né? Todo o basicão, só que você não tinha o comprometimento. Isso acontece em muitos aspectos da sua vida. Isso pra tudo. Eu acho que eu vejo isso acontecendo pra um monte de coisa, que é a famosa procrastinação, né? Você vai deixando, falar, não, talvez se eu fizer outra coisa, depois, mais pra frente, mais pra... E quando eu chego mais pra frente, que é aquele pensamento de longo prazo, é aquilo, todo mundo sabe que o futuro vai chegar, mas ninguém se planeja pro futuro. Todo mundo sabe que uma hora vai precisar de estágio, todo mundo sabe que uma hora tem que ser efetivado. Mas e aí, as coisas que você tá fazendo agora no momento, você tá comprometido a lá pra frente cumprir aquilo, né? E, infelizmente, nem todo mundo tá comprometido a isso. Então, por exemplo, você quer aprender violão. Você pode querer aprender violão assistindo vídeo no YouTube, pegando, tentando praticar, e você vai quebrando a cara e tal. Ou você pode buscar um professor, alguém que já conhece aquilo, já sabe a melhor forma de aprender, já sabe os melhores caminhos, e vai te ajudar com aquilo, né? E ainda vai dar feedback do que você tá errando. Porque muitas vezes a gente comete vários erros e nem percebe que é erro, ou se percebe não sabe como consertar, né? Sim, se você não tem alguém que te ensine, que te mostre, você vai aprender violão. Beleza, você pode até aprender. Só que aí você vai ver que depois de 6 meses, 8 meses praticando, você tava segurando a porra da pestana errada. E aí, pra você corrigir aquilo depois é muito mais difícil, se você aprende o negócio errado. Então, investir em desenvolvimento nesse sentido pode acelerar muito a sua curva de aprendizado, reduzir o risco de você aprender alguma coisa errada e reduzir as chances de você quebrar a cara no meio do caminho, né? E até é interessante que, um negócio que pegou muito aqui pra mim e pra Camila, que a gente refletiu bastante sobre isso, foi sobre aquele post, né, no LinkedIn. Sim. Na verdade, não foi só sobre aquele, a gente tá vendo vários posts no LinkedIn sobre universitários que estão reclamando que as empresas estão pedindo muitos requisitos na hora de contratar um universitário, e que isso é um absurdo porque o universitário não tem experiência e precisa entrar na empresa justamente para ter experiência. É aquele dilema, né, que a gente sempre comenta aqui. E por um certo aspecto, até que faz sentido aquilo. Mas, por outro lado, tem um ponto... Nesse caso, tem um ponto muito especial, que é o quê? A gente abriu a nossa primeira turma do curso há 5 meses atrás. E essa pessoa estava totalmente indecisa, falava, não, eu quero conseguir um estágio, mas... Em cima do muro total, né? Em cima do muro total. Mas eu consigo esse conhecimento de outra forma, de forma gratuita, vou ficar aqui, beleza, obrigada, pessoal. Agora não dá, tô sem dinheiro, tô sem não sei o quê. Várias, não é desculpa, mas vários motivos que ela mesma apresentava pra si pra não fazer, né? Pra não ir pra aquilo, pra não ir de cara. É essa palavra. Escolhia a conveniência ao invés do comprometimento. Perfeito. E, enfim, falou isso e essa pessoa fez o post reclamando dos vários requisitos e que agora, depois de 5 meses, ainda não tinha conseguido o seu estágio, né? E a gente ficou refletindo. A gente falou, cara, as empresas que ela quer entrar continuam com os mesmos requisitos de 5 meses atrás. Não sei quais são os requisitos que ela estava reclamando ali, mas continuava com os mesmos. E a gente se perguntou, por que em 5 meses ela não focou em se desenvolver naquelas coisas, em determinadas coisas, e agora em dezembro, agora em janeiro vai conseguir o seu estágio? Aí a gente entra muito na questão de mindset fixo, que é um negócio que, quando eu aprendi o que era mindset fixo, mudou muito a minha cabeça. Que é nada mais do que você acredita que a sua personalidade, ou a sua inteligência, ou as coisas que você é boa, não são moldáveis. Então, você nasceu com aquilo, você vai morrer com aquilo. Então, por exemplo, não sei Excel, na minha faculdade não aborda Excel, meus pais não usam Excel, ninguém que eu conheço usa Excel, então não tem como eu aprender, não tem como eu ter esse requisito. O mindset fixo pensa isso, eu não posso, o mundo que tem que mudar, não eu. Vê o problema ali, né? As empresas exigem muito, as empresas não dão oportunidade. Coloca sempre a culpa no lado externo. E aqui acaba entrando no ponto que pessoas que têm mindset fixo acham inúmeros motivos para não fazer aquela coisa melhorar. Quando o oposto disso, que é o mindset crescimento. O mindset crescimento entende o quê? Que, beleza, as empresas estão pedindo vários requisitos. Eu não tenho, minha faculdade não ensina, não tenho isso em casa,
Mas a internet está aí para isso. Posso aprender, vou comprar um curso, vou comprar um treinamento, vou fazer parte de uma palestra, eu vou me moldar para entrar naquela empresa. Já quando a gente leu esse post, a gente falou, caraca, 5 meses e a pessoa não saiu do lugar. 5 meses dando desculpas, dando motivos para não se desenvolver. E aquilo, até hoje eu fico muito indignada, né? Porque em vários momentos, assim, da minha vida que eu vi que eu não era boa em determinada coisa, como por exemplo o espanhol, eu só assumi. Falei, porra, aprendi todos os anos, mas não sei, não vou ficar triste. Vou falar, cara, o que eu posso fazer hoje para mudar, né? O que eu posso fazer? E a gente acaba pegando esses universitários ou próprios estagiários que estão na empresa e, sei lá, precisa de Excel no dia a dia e se contenta lá com Excel básico. Acho que tá arrasando. Aí você vai ver as conversas ali atrás, gestora, analista, que rola essas coisas. A gente sabe que rola. Tá ali falando, puta, fulano fica toda hora me perguntando como faz a mesma coisa. Por isso que é tão importante, né, você focar ali no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Traz muito mais resultado do que você ficar toda hora trazendo desculpas e motivos pra não ser bom em determinada coisa. E sempre a gente vai ter duas opções, né? Nossa, não sei. Puta, nossa, vai ser o Excel básico pra sempre. Vai ser o inglês básico pra sempre. Vai ser a pessoa que nunca consegue um estágio. Vai ser a pessoa que as empresas boas nunca contratam. Ou tem a pessoa que já passou por tudo isso e fala, não, eu não vou ser Excel básico, eu não vou ser inglês básico, eu não vou aceitar ficar só tomando portada na cara. O que eu posso fazer agora pra mudar? E aí você sai daquilo, né? E, tem um negócio que eu acho muito foda, que é o seguinte. A gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e superestima o que pode fazer em um ano. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você quer correr uma maratona. Não dá pra você chegar e falar, nossa, eu vou correr uma maratona e lá em um dia só correr 42 quilômetros. Mano, você cai morto no chão, sabe? Ou faz o seguinte, né? Falar, essa semana eu vou todos os dias na academia, vou correr 15 quilômetros por hora e tal. Aí você chega lá, tá 7 quilômetros por hora. E não foca, né, em crescer devagar, só que com frequência. Exatamente. Frequência é o mais importante, né? A pessoa fala, não atendo nenhum requisito. Essas empresas têm muito requisito. Se essa pessoa, ao invés de ter ficado 5 meses falando que não atende nenhum requisito, que tem muito requisito, e ao invés de parar de ficar reclamando e começar a sair atrás de resolver aqueles requisitos, em 5 meses ela teria a porra dos requisitos. Uhum. É isso que a galera não coloca na cabeça, né? E, aqui, por exemplo, a mesma coisa, se ela tivesse decidido entrar no curso daquela vez que ela teve a oportunidade, ela já provavelmente teria saído daquela situação, já teria tido o empurrão que ela precisava, aprendido as coisas que ela precisava pra fazer e conseguir o estágio dela. E óbvio que aqui a nossa intenção não é vender o curso, mas, se você tem a opção de como seguir um caminho que facilita, que acelera o seu resultado, por que não fazer isso, sabe? Por que ficar naquela mesma situação e reclamar de que as empresas são assim, de que os requisitos são muito altos, de que você não recebe oportunidade? É a famosa frase, se o futuro depende dos seus sonhos, vai dormir. É aquilo, se o seu futuro para entrar em determinada empresa precisa daqueles requisitos, então vai se desenvolver. Simples. Parece super simples, mas nem tudo que é simples é fácil. Depende muito do seu comprometimento no meio do caminho. E é isso, Vamos recapitular aqui, então, os 3 motivos para você investir no seu autodesenvolvimento. Então, primeiro, aumentar a sua capacidade de gerar resultados. Com isso, você cria novas oportunidades, você pode ser efetivado, você pode conseguir um estágio numa empresa melhor, você se melhora como um gerador de resultados de fato. Segundo ponto aqui, você desenvolve a sua marca pessoal. Quem gera resultado, quem tem resultado para mostrar, quem conhece as coisas, quem sabe as coisas, tem muito mais para mostrar, muito mais para entregar. Isso brilha o olho de qualquer recrutador em uma entrevista ou de qualquer pessoa que está pensando em te efetivar ou em efetivar você ou uma outra pessoa. Quem não é visto, não é lembrado. E quem é visto por coisas boas, por bons motivos ali, seja de desenvolvimento em determinado ponto, vai ser super lembrado e super bem recompensado.
E o próximo ponto aqui, o último que a gente falou, é reduzir a sua curva de aprendizado. Então, se você quer fazer alguma coisa, quer saber alguma coisa, não fica tanto tempo quebrando a cara. É óbvio que é importante você quebrar a cara pra ver como que é, mas, busca como que você pode acelerar isso. Nem sempre você vai ter tempo a perder, às vezes a sua faculdade acaba, às vezes o seu contrato de estágio vence, e se você deixou o tempo passar, já era, você perdeu, não tem como voltar atrás. Então busca como que você pode acelerar os resultados e diminuir essa curva de aprendizado. Viu? Aceita o seu presente e molde, desenhe o seu futuro da forma como que você quer. Peraí, não esquece de deixar o seu like aqui no YouTube, porque você já sabe, né? Quando você fala que o vídeo é bom, o YouTube entende que precisa jogar esse conteúdo para o máximo de universitário e estagiário possível. E aproveitando, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo do canal. E se você estiver ouvindo isso daqui no Spotify, aguarde aí que toda semana a gente tem conteúdo novo para você se desenvolver, crescer e ser efetivado futuramente, né? Rumo ao estágio foda! Tan, tan, tan.